Esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço para falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. Eu sou a Tati. E eu sou a Ana. E hoje trouxemos uma convidada muito especial. Ela é professora, escritora do livro Falso Lago, que é vencedor do Prêmio Açorianos na categoria Narrativa Longa, premiação que ocorreu nesta segunda-feira. Ela também é mãe do Antônio e tem uma voz linda de morrer. Ela é a Carol Panta! Oi, tudo bem, gurias? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Carol. Ai, muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui, conhecer vocês pessoalmente. Adorei o projeto e fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, que bom. Bom, antes da gente entrar no assunto de hoje, só para lembrar que para esse episódio chegar até vocês, a gente conta com o apoio do grupo DMC, especialistas em estratégias que ajudam empresas a reduzir a sua carga tributária. Sigam eles no Instagram, @DMCRecupera, e conheça todos os serviços no site www.dmcrecupera.com.br. Bom, então vamos lá, vamos hoje conversar sobre escritores contemporâneos e sobre o último livro da Carol, nossa convidada, Falso Lago, que é um romance que explora as desigualdades sociais e de gênero, além de abordar as enchentes de Porto Alegre e a importância do Rio Guaíba, ou Lago Guaíba, né? E que, curiosamente, o livro foi publicado antes das enchentes de maio. A minha primeira pergunta, Carol, tu ganhou o Troféu Açorianos, segunda-feira agora, né? Justamente com um livro que fala sobre enchentes. E bem no momento que a gente está vivendo tudo isso de novo, aqui, não sei, vai pro ar quinta que vem, hoje é dia 20 de junho, que Porto Alegre vive uma emergência climática e a régua está subindo todos os dias, né? Todo dia sobe um pouquinho, a gente já está quase na cota do transbordamento. Como foi para ti receber esse prêmio nesse contexto, assim, dessa calamidade pública? Na verdade, na segunda-feira, no dia do prêmio, a gente ainda não estava nesse movimento. O que aconteceu a partir de terça foi essa chuva desproporcional. Mas a gente tem que pensar que, hoje em dia, a gente não vive mais à mercê da natureza. A gente vive em emergência climática, a gente não está em emergência climática. Então, a gente vive enchente constantemente na nossa cidade. A gente tem uma bacia hidrográfica que deságua do Rio Grande do Sul inteira na cidade de Porto Alegre. Então, a gente tem água rápida que desce e água de 5 rios que alimentam muitas cidades, chegam até aqui, num delta que é único no mundo. Então, a questão do Guaíba, ela é urgente de ser tratada dentro dessa questão política governamental, falando mais assim nesse nível, porque, na verdade, a gente precisa prever esse aumento da água. Ele vai acontecer, e ele vai acontecer mais constantemente do que se tinha notícia, até tempos atrás. Porque se maio de 24 foi marcante, principalmente porque atingiu lugares onde essa água nunca tinha chegado, cada vez mais a gente vai ter outros lugares sendo atingidos pela água. E principalmente lugares que não são lugares ribeirinhos, lugares com populações menos favorecidas. A gente vai ter gente de classe média com água entrando em sua casa. Então, talvez, políticas sejam mais exigidas. Porque quando é a população que tem menos ou que tem quase nada, que perde aquilo que tem cada ano, não há visibilidade além das manchetes. Então, a gente conhece, por exemplo, as ilhas em tempos de enchente. Não se ouve falar das ilhas de Porto Alegre quando não alagam. Isso tu aborda bem no livro, né? Os personagens ali dizendo que só vai o repórter lá, isso. Só vai o jornalista quando tem enchente, os projetos, né? Também ali, né? O projeto da prefeitura ali que vai conversar com que ela faz parte, né, a Luciana. Isso, né? Então, e que também a gente vê que não resolve tudo ali, né? Naquele caso e em muitos outros, né? Não resolve tudo porque às vezes não vai, né, pra frente, enfim. É porque é paliativo, na verdade, né? É tapar com fita crepe uma ferida gigantesca. Então, o que se precisa, na verdade, é olhar para esses lugares e perceber que se não houver políticas realmente que transformem, né, esses ambientes, e eu não falo em questão assim de remover pessoas, não é sobre isso que a gente fala, não é sobre isso que eu quero falar sobre esse livro, com esse livro, na verdade. Eu quero que esses lugares sejam vistos como parte da cidade que merece, e ali onde tem pessoas dignas, né, que vivem e que precisam de uma atenção especial, porque vai alagar.
e vai alagar cada vez mais. E a questão do delta ali, as populações que moram nas ilhas, existe uma questão porque o delta ela é uma reserva ambiental. Então, existe toda uma questão legal, inclusive, de pessoas que vivem ali e dessas remoções. Então, porque teoricamente não se pode construir mais nas ilhas. Só que o que a gente sabe é que saindo essas populações que são menos favorecidas, vai haver um loteamento, né? Vão construir marinas. Ninguém fala em retirar as casas nobres lá que tem, né? Em né? algumas ilhas tu vê o contraste visível, né? Sim. De um lado tu tem a população que vive ali, de outro lado tem aquelas mansões, enfim, que dá Isso, a Ilha da Pintada é um exemplo muito grande disso ali. A gente tem, de um lado, as mansões e de um outro lado, as pessoas ali numa situação bem mais complexa, né? E, inclusive, no livro tem uma personagem que circula por esses lugares, né? Por essas mansões, enfim. Então, existe o contraste como existe em todo o Brasil, na verdade, né? A gente vive num país desigual, assim, socialmente. Então, na verdade, o que acontece é que isso voa aos nossos olhos quando acontecem as tragédias. Então, a gente viveu em 2024 uma tragédia. E o que a gente tem é um cenário muito difícil, porque a gente chega numa era em que a humanidade já tocou na natureza de uma forma que talvez não se possa mais voltar atrás. Então, o que a gente precisa é olhar para aquilo que se fez, não tentar voltar no tempo e vamos pensar como, né, resolver, mas o que a gente vai fazer agora para que, a partir de então, a gente se prepare para essa enchente. Porque o Rio Grande do Sul vive, né, em emergência. Hoje eu vi que estão se preparando, botaram sacos de areia já preparados. Eu achei uma tecnologia bastante interessante, inclusive. Né? Mas acho que dessa vez não... Eu ia comentar que é uma das cenas mais tristes, assim. Muitas vezes eu me emocionei no teu livro, assim, mas é um pouquinho de spoiler, assim, a gente pode dar, né? De leve, tem que ler assim, antes né? o livro, gente. Mas aquela parte da questão do jet ski, né? E do pai que perde seu filho, né? Ali, e tem bem a ver com isso, né? Desse abismo que é entre essas casas maravilhosas que tem ali e as pessoas que estão trabalhando no barco, né? E que pode acontecer. Daí ele disse que eu não posso sair daqui porque eu tenho que continuar procurando meu filho. Eu fiquei arrasada naquele trecho. Eu pensei assim, ai, meu Deus, né? Eu fiquei imaginando esse pai, porque realmente, se meu filho tá aí nessa água, eu não posso ir embora. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que pensar. E uma das coisas que me marcou muito na leitura é essa questão por mais que, como a gente disse antes, ali se fez questões de, vamos tentar lá ajudar financeiramente, tudo isso é muito importante, né? Mesmo quando dá certo ou não dá ali, né? Toda a questão da história, mas eu achei muito importante a questão do humano, né? Dessa importância dela, né? Da personagem principal, né? Da Luciana. Que ela muda como pessoa e muda também, né? Esse carinho que ela tem ali com aquelas pessoas e por mais que tudo que ela passa na vida dela, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho muito importante também a gente lembrar sempre que a gente não vai desistir de fazer as coisas, assim como a gente que trabalhou em abrigo ou que esteve no ano passado envolvido, como o humano é importante nesses momentos, né? Sim. Porque o que tu precisa também é desse outro que tá ali tentando, mas não só tentando fazer algo em partes mais de financeiro, né? Mas também ouvindo, olhando de fato, né? Eu até comentava contigo hoje que eu trabalho na Defensoria Pública há 10 anos já, e como a gente muda, né? A gente muda, porque é uma realidade que a gente não está acostumado, né? Os teus personagens são os assistidos da Defensoria Pública, né? Então, como a gente se transforma, a Tati também trabalha na Defensoria Pública, como a gente se transforma a partir dessas pessoas que a gente começa a ter contato que a gente não tinha, né? Acho que um grande ponto para mim, aí tu trazendo que escreveu o livro, inclusive antes da enchente, é que justamente o que a gente estava conversando antes de ir pro ar é que nesses locais a água sempre chegou. Eu lembro do ano passado, na defensoria, um assistido me falou que tinha perdido uma documentação e manda pro juiz as fotos da minha casa. A água estava aqui nele, sabe? Estava na metade do peito dele, assim. Então, que é justamente ele é da Ilha da Pintada. Então, foi uma chuva, não lembro se foi em janeiro do ano passado, ou dezembro, enfim, foi num período de muita chuva lá. E ele mandou, eu não consigo o documento, manda pro juiz a foto da minha casa, do jeito que tá. Então, a água estava... Então, nesses locais, claro, foi o que tu disse,
Em maio de 2024, atingiu outros locais e aí pode-se ter uma atenção maior. Bom, está chegando aqui, então, de fato, a gente precisa pensar em políticas que vão atingir a cidade como um todo, porque até então talvez fosse um momento esquecido. Eu até, estudando para o podcast hoje, me lembrei do Milton Santos, que fala da cidadania mutilada, né? Então, nesses locais, a cidadania, essas pessoas não têm direito sequer à moradia, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, na leitura do teu livro também. E sobre a cidadania mutilada, é um trecho até que é uma conversa que se tem o Cauã, fala, tia, tu vai... sobre a foto, né? Tu vai pro... vamos imprimir a foto ali e tal. Pedindo pra revelar a foto. Vamos revelar a foto, mas a gente não vai pro centro, a gente não vai pra Porto Alegre. Não, a gente está em Porto Alegre. Quer dizer, a coisa... Eles são tão excluídos, tão marginalizados, que, inclusive, se tem essa ideia de que não pertencem a esse lugar, né? Então, enfim, basicamente isso, assim, minha contribuição que eu queria falar sobre nesse momento, mas, enfim, foi... O que eu gosto muito também é essa ideia da leitura do romance geográfico, assim, não sei se eu posso dizer pode né? sim. Que eu gosto dessa ideia de me ambientar, de ver onde eu estou na leitura, assim, e acho que tu fez isso de uma maneira fantástica, assim, eu me senti dentro do livro. E é legal a gente ver, tipo assim, Porto Alegre, né? A gente lê livros que a gente já passou por aquelas ruas, aqueles locais, é bom isso, né? E sobre o pertencimento, eu acho legal, assim, que tem toda essa questão que a Tati traz de não pertencer, né, à cidade, porque estão fora. Mas eu acho muito interessante também o movimento da personagem Luciana, que lá se sente em casa, né? Lá ela sente que é a casa dela e não Porto Alegre, embora tudo seja Porto Alegre. Mas eu acho muito... Tanto que ela não quer sair, né? Na ilha, né? Ela quer ficar na ilha, exato. Né? E a gente falava disso, que inclusive todas nós aqui viemos de regiões periféricas. Eu morei na Matias minha vida inteira. E meus familiares falavam, eu preciso ir até Canoas, que é o centro de Canoas. Isso. Eu acho que tem essa questão da personagem, né? Ela se encontra do lado de lá da ponte. Ela faz a travessia. Então, eu acho que esse vai e volta dela é o que acaba, né, trazendo cada vez mais as implicações dela entender realmente quem são aquelas pessoas e se identificar. Porque ela também se sente num não lugar dentro daquela casa, daquele apartamento. Então, acho que o lado de lá e o lado de cá é o que muitas vezes a gente faz também, né? Às vezes a gente não se sente pertencente e sente que tem que fazer uma travessia. Então tem essa metáfora, poético, entre aspas, da travessia. É lindo. E ela querer ser filha. Eu me emocionei muito naquela parte, assim. Ela quer ser filha. Porque é isso, assim, eu queria que essa fosse a minha história, né? Eu sei que não é, mas eu queria que fosse. Eu achei muito legal a Luciana e o Lúcia, né? Porque a Luciana é a extensão de Lúcia, assim, até a gente comentava isso hoje, ficou... Que a Lúcia, embora não esteja ali, ela tá ali, né? Em muitos momentos. E aí o pai dela chamando ela de Lúcia, né? E eu até falei pra Ana que eu me lembrei do meu avô, logo que a minha avó morreu, ele chamava a minha tia pelo nome da minha avó, né? E depois, quando a minha tia morreu, ele me chamava pelo nome da minha tia. Então, é como se pra pessoa não morrer, né? Ficar aquilo... Ficar a pessoa viva, como se fosse umas dentro das outras, assim, né? E o que de fato acontece, né? O que de fato acontece. Porque a gente acaba repetindo coisas dos que vieram antes de nós. Isso. Então, é natural que essa linha do tempo, ela se confunda nas nossas vivências. Porque eu percebo, por exemplo, eu perdi o meu pai em 2017. E eu me vejo fazendo muitas coisas que eu criticava nele, por exemplo. Então, de alguma forma, por exemplo, o nome do meu filho é Antônio, meu pai era Carlos Antônio. Então, a gente sobrevive no tempo, né? E acho que a literatura, ela também nos dá essa possibilidade de alargar mais essas nossas margens, né? De trazer outras histórias que qualquer um de nós pode ressignificar, porque são personagens como nós, né? Acho que quando o escritor, ele pensa em fazer um livro, ele pensa principalmente, hoje em dia, em contar a história de cada um dentro de uma obra. Uma história que não é a tua, mas é de todos nós, né? Os dramas, os prazeres e as dores de viver neste lugar, nessa contemporaneidade, nesse momento em que a gente vive, né? Essa emergência climática, por exemplo. Tá sendo... Tomara que hoje, dia 20, tomara que semana que vem, quando for ao ar, já esteja melhor, né? Hoje já estava melhor um pouco, né? Pelo menos as ruas, assim, aqui em Canoas, eu senti que estava já um pouco melhor.
Eu vi até uma ponta de sol, do pôr do sol, É, atravessando hoje teve. a ponte da 448 ali, e aquilo foi um pouco acalentador. Deu amanhã assim. não vai chover, graças a Deus vai. Mais alguma coisa sobre o livro? Quero É, perguntar. eu até tava com esse livro aqui, ó, que é organizado pela Luciene, e aí eu tava pensando, assim, naquela parte em que ela tem as propostas de aula, né? São mais aqui que estão participando com ela, né? Mas, e tem toda essa reportagem aqui, ali a câmera, olha, que aqui mostra as reportagens do documentário Ilha das Flores. Que eu acho que até hoje passa nas escolas ainda. Passa né? ainda, Com passa nas certeza, escolas. E aí aqui tem toda a fala... A gente tinha que tirar esse post-it aqui pra ficar mais bonitinho. Aí tem toda essa parte aqui também que fala como eles se sentiram não representados. Não se sentiram representados. E uma diz, inclusive, que acho que é um esculacho, ela diz assim. Porque nos colocaram num lugar pior que o bicho. E eu fiquei pensando, quando eu tava lendo o teu livro, em que os personagens também mencionam isso, assim, que não foi assim, né? Não era assim, que deveria estar escrito que aquilo não era verdade. Aí eu fui olhando aqui, eu disse, mas eu lembro que eu já li isso em algum lugar. Aí eu voltei nesse livro e realmente, assim, né? Claro, a gente sabe que são obras, né? São... É cinema, é literatura, é a verdade, entre aspas, que é o jornal, né? Ali é os fatos. Mas eu entendo, assim, essa angústia ali dos personagens de se sentir mais ainda excluídos, né? Eu sou mais bicho ainda, porque ali, várias vezes a chefe fala ali, né? Como se não fossem gente, né? Ela fala das pessoas como... Né? É uma outra lente, né? Eles vão se enxergar numa lente que para eles aquilo ali é o habitual e aquela lente que eles estão se vendo. É quase como fazer uma análise, né? A gente, quando faz análise, vai enxergar numa lente muito maior, assim, a gente vai estar se olhando. E eu acho que isso é difícil, assim, para eles de admitir, talvez, isso. assim. E tem coisas que, pela reportagem ali, que eles dizem que não foi, né? Sim. Que não se passou nem a ilha, não foi na Ilha da Pintada, né? Foi na Ilha do Marinheiro, né? Isso, Foi que é a mesma do... Que é a mesma do livro. É que, na verdade, qualquer obra, ela vai ser uma obra ficcional. Isso. E o Ilha das Flores, ela é uma obra ficcional, só que o que eu penso é que ele foi reproduzido como verdade, no sentido de que reproduzido como se fosse a situação daquelas pessoas diariamente. E a gente sabe que muitos lugares das ilhas têm essa miséria que ela é dominante e ela é violenta. Mas, assim... A questão, e eu conversei com pessoas que falavam sobre a questão dos porcos, né? Que, na verdade, os porcos, eles não existem mais nas ilhas, porque é proibido por lei ambiental, enfim, inclusive. Mas que essa questão das crianças e dos porcos, eles diziam uma coisa que não aconteceu, nunca vi acontecer isso. Talvez em algum momento em que estivessem gravando, possa ter acontecido, entende? Mas as pessoas com quem eu falei me disseram isso, né? De comparar a gente a animais, de como é que a gente permitia que os nossos filhos vivessem naquela situação. Então, que daqui a pouco, na verdade, o problema não é o Ilha das Flores em si, o problema é a falta de debate sobre as condições que foi criada, ao entendimento de que é uma obra, né, também de ficção. Com certeza tem totalmente seu mérito super premiado, Sim, maravilhoso. Eu concordo contigo. Eu acho muito bem feito, no sentido de ser rápido, né? Hoje eu Isso, assisti é genial. Assim, é hoje genial. à tarde eu assisti. É que, na verdade, a primeira, quando abre, diz isso não é ficção. Ele abre assim. Eu e sempre aí, achei que não fosse e aí é por ficção. isso, né? E acho que num momento uma pessoa de lá escreve aqui... que ali devia ter ficado mais claro. Ou não ter dito nada, mas ter dito que não é ficção, daí, claro, eles se sentiram, né, diminuídos, enfim. E antes da gente passar para a pergunta, também, acho que a gente não pode deixar de mencionar a Cláudia, né, que é uma das personagens que me marca bastante nessa história. Porque, que é a pessoa em situação de rua, né? Isso. E porque eu acho esse tema bem importante na literatura, assim, né? Eu tava conversando antes com a Carol, assim, que eu já, em outros contos, já tinha... debatido sobre isso, como o outro do Rubem Fonseca, o Creme de Alface do Caio Fernando Abreu. Tem outros, tem também nesse livro que também é contemporâneo agora, o último do Chico. É o último? O Anos de Chumbo também. Anos de Chumbo. Tem a Cida também, é que verdade, é uma o da personagem... Cida é lindo. Isso, é lindo, que conto lindo. É muito... Esse livro todo. Eu gosto muito do Anos de Chumbo.
E aí, pensando nisso, assim, eu gostei muito da presença dessa personagem, assim, porque eu acho que é isso, que é muito a dificuldade de lidar com o outro, né? Com o estranho, o outro que tu te sente responsável. Tu não quer ser responsável, mas tu, né, de quem é aquela responsabilidade pela desigualdade social ali, de alguma forma. Tipo, as pessoas do apartamento reclamam, né? Ah, mas eu queria só passear com o meu cachorro sem ter que lidar com aquela questão. Sim, mas quem é que vai lidar? E as né? pessoas dão mais importância pros cachorrinhos, né? Sim, pros filhotes, Os né? filhotinhos são mais... É que nem nos contos tanto do Rubem Fonseca quanto do Caio, eles também é uma questão bem esse olhar nesse sentido, claro que o narrador, por exemplo, o narrador do Rubem Fonseca e a personagem, que acho que é em terceira pessoa, do Caio, são pessoas, assim, terríveis, né? São aquelas... É assustador aqueles personagens ali, né? E eu acho legal que a Luciana, ela traz a história da Cláudia, né? Eu acho que no teu livro isso fica muito bonito, assim, porque mostra que tem personagens que têm essa ideia de, eu só queria passear com meu cachorrinho e não posso, só queria fazer minhas coisas e a pedinte fica ali. Mas tem a Luciana, que é a tua personagem principal ali, que ela tem a humanidade, né? De enxergar a outra, saber a história dela. Então, achei muito legal isso. Você sabe que quando eu comecei a escrever o livro, a Luciana era professora. Então, e eu comecei a fazer as construções a partir desse lugar, que é o meu lugar também, né? De sala de aula. Mas eu pensei que não era o melhor. Eu precisava de alguém que tivesse, assim... que fosse a ponte entre quem não tem nada e o Estado, que são as assistentes sociais, na verdade. Então, a gente sabe que é um trabalho super importante. E eu estava escrevendo o livro quando saiu aquela pesquisa dos profissionais mais mal pagos, né? E eu disse, pronto, é isso realmente, é assistente social. Porque a assistente social não pode virar os olhos para essas pessoas, né? Ela não tem o direito porque faz parte da profissão olhos, dela. Né? Então, é ela que desacomoda também esses lugares da sociedade. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa que é totalmente abandonada por tudo, que é quem vive em situação de rua, ela é abandonada pela família, é abandonada pelo Estado, ela é abandonada pela lei toda, ela é abandonada por todos. Então, alguém tem que olhar para aquela pessoa. E colocar uma assistente social que não consegue lidar com a própria profissão, também a gente sabe que é algo muito difícil. Assistente social não foi uma escolha por acaso. A minha madrinha era assistente social. Ah, que tu dedica o livro a Então, ela, né? eu vivi... E ela morou muito tempo na casa onde minha avó morava, que era também onde eu morava. Então, assim, vivi muitos anos com ela... com esses relatos, né? Claro que não tão cru porque eu era criança, mas sempre entendi. Eu era uma criança que sempre entendi muito bem o contexto onde eu estava. Então, sempre percebendo, assim, essa questão de muitas vezes alguém batia lá na porta para pedir alguma coisa porque sabia que a minha Dinda era assistente social. Então, sabia que ela olharia. E ela nunca deixava ninguém embora sem nada. Então, assim, nem que... E a gente tinha medo, né? Porque era uma pessoa que a gente não sabia quem era. E ela também não sabia quem era. Mas ela nunca deixava ninguém embora sem nada. Nem que fosse um pão, uma roupa. Sempre tinha algo para oferecer para essas pessoas. E ela ofereceu até o fim da vida dela, na verdade, né? Porque ela faleceu num acidente de trânsito vindo de Charqueadas, que era onde ela estava trabalhando, vindo de SAMU. A trabalho. Então, foi algo muito traumático pra gente, como família. Mas que, ao mesmo tempo, foi para aquilo que ela viveu, né? Para assistência social e para o meu primo. Então, eu imaginei que não haveria maneira melhor de homenagear, né, a vivência dela nessa profissão que é tão difícil, tão mal vista, né, muitas vezes. E mal vista no sentido de mal remunerada, né? Então, assim, a assistência social é a ponte também, na verdade, né? Se a gente for parar a pensar em ponte de novo, é a ponte entre o lado de cá e o lado de lá, né? A bolha da classe média letrada e aqueles que não têm acesso àquilo que o Estado pode dar, que muitas vezes desconhecem até seus próprios direitos. E que se não é a defensoria pública ou se não é a própria assistência, nunca vão conseguir alcançar aquilo que merecem por direito, né? Exatamente. E o teu livro, ele traz esses temas super atuais, assim, urgentes, essas questões sociais que estão mesmo no nosso dia a dia. E isso mostra justamente a importância de a gente ler autores contemporâneos, né? Que estão escrevendo sobre o agora e que a gente consegue se identificar no momento. Recentemente, a Folha de São Paulo divulgou uma lista com os 25 melhores livros do século XXI, que foi realizada por 101 críticos, escritores e donos de livrarias de todo o país, incluindo os gaúchos, né, o Fischer, o Assis Brasil e a Nani Rios, lá da editora Baleia.
E nessa lista a gente tem uma ampliação, né, das tradições literárias, incluindo autores negros, indígenas, periféricos, LGBT. E isso é muito importante, né? Assim, a fala da Tati num dos episódios, ela disse que tu consegue te enxergar agora nos autores contemporâneos, né? Sim. Que antes é não... justamente por isso, né? Quebrou uma lógica que se existia de escrita mesmo, porque a sociedade mudou, né? Então, se fez necessário. Acho que a literatura contemporânea E pelos movimentos, fala sobre né? isso, Que não é né? à toa. Até tu tem aí, Ana, a lista da... Tenho. Já estava até olhando os livros aqui, para alguns a gente vai São mostrando. 25 São livros. 25, né? A lista, então, da Folha, dos melhores livros brasileiros da literatura do século XXI. Então, a gente tem, primeiro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, O Torturado, do Itamar Vieira Júnior, em segundo. Até terminei hoje o Torturado, estava atrasada nessa leitura. O Avesso da Pele, em terceiro, do Jefferson Tenório, que a gente tem por aqui. Inclusive, temos 2 na minha. Temos 2. Em quarto, o Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Em quinto, o Filho Eterno, do Cristóvão Tesa. Até ele foi leitura obrigatória dos vestibulares, né? Quando eu dava aula em cursinho, em 2012. Eu lembro muito de dar essa aula do Filho Eterno, é muito bom. Todos, né, que a gente falou até agora. Essa lista ficou bem... Acho que bem bacana, assim. E em sexto, sétimo juntos, assim, a gente tem Eles Deram Muito Cavalos, do Luiz Rufato, e Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que a gente também tem aqui. Acho que foi empate, né? Foi empate, isso. Aí eu vou falando, assim, os que estão empatados e já pulo, porque eles não têm um lugar na lista, né? Mas é tranquilo. O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Depois a gente tem 4 empatados, que é A Queda do Céu, do Davi Copenaua e Bruce Albert. O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. E Pornopopeia, do Reinaldo Moraes. Depois a gente tem Cinzas do Norte, do Milton Ratum, desculpa. O Voo da Madrugada, do Sérgio Santana. Um Outro Tamanho de um Punho, que a gente conversou bastante no primeiro episódio aqui. Da Angélica Freitas. Depois, em 16º, Como Se Estivéssemos num Palimpsesto de Putas, da Elvira Vinha. O K, né, do Bernardo Kucinski. Machado, do Silviano Santiago. Aí, lá em 19º, a gente tem 2 empatados, que é o Budapeste, do Chico Buarque. E o Passageiros do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo. E no final da lista, ali, a gente tem também outros livros maravilhosos, que, em 21º, o Diário da Queda, do Michel Lobre, e o Leite Derramado, do Chico Buarque. E empatados lá em 23º, a gente tem Os Supridores, do José Faleiro, que está aqui também. Temos aqui. E o Amora, da Natália Borges Polesso. E O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. Vários gaúchos também, não é? A gente como é que tu enxerga essa lista, Carol, antes da Ana falar aí também? Eu acho que toda lista, ela é feita para ser criticada. Começa nesse princípio. Alguém que lista os melhores de algo já sabe que vai abrir, né, um leque gigante de críticas. O que eu vejo de positivo na lista é que ela mostra essa virada do cânone da literatura brasileira, que abarca as minorias, né, as ditas minorias, que na verdade são maiorias, né, mas aqueles, né, vistos de forma abandonada pela literatura, e dá voz a esses narradores. E isso, para mim, é o mais importante. Mas isso, ele existe... Se a gente for ver esses 25, 18 dos livros são Companhia das Letras. Uhum. E aí, a gente tem uma questão que é a outra, né? O mercado editorial. O mercado editorial, ele está se transformando porque ele percebe nesses lugares também um novo lugar de vendas. Porque justamente nasce das publicações das editoras independentes. Se a gente não tivesse editoras independentes publicando Conceição Evaristo, nós não teríamos ela nessa lista sendo publicada, enfim, por outros lugares. E ela pela editora dela, não? Exatamente, ela tem 2. Ela tem 2 na lista, né? Ela é então, assim, essa virada do mercado, ela é maravilhosa. Mas a gente não pode esquecer que o mercado, ele é perigoso, né? Porque ele é gerido por aqueles que têm o benefício financeiro tem o capital, como o seu último lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado e estar atento. Porque se isso é interessante agora, nesse recorte de 25 anos, né? Porque falar de século XXI é uma coisa muito também, né? Poderia ter sido primeiro quarto do século, seria mais generoso e mais realista. Mas, então, isso pode mudar.
né? Então, a gente tem que estar atento para que esses narradores, para que esses escritores não percam lugar dentro dessa literatura contemporânea, porque a gente sabe que, sim, a gente vive em tempos obscuros para a arte, a gente vive em tempos que as pessoas ainda querem queimar livros e ainda querem proibir as leituras. Então, a gente tem que estar muito atento, assim. Proibiram Jefferson Tenório nas escolas, né? Inclusive, proibir um livro é trazer luz para ele. Sim, ele ficou mais famoso. Porque não Vendeu mais não livro. se pode proibir. O que acontece é uma violência contra o próprio escritor, né? Sim. De dizer que a obra dele, ela está censurada por determinada... Porque quem são essas pessoas para censurar a obra? São as mesmas pessoas que dizem, meu filho, você não pode ler esse livro, mas pega aqui o celular e pode ficar o dia inteiro na internet vendo o que tu quiser. Então, assim, essa questão da... Daí a gente perpassa outros lugares, né? Que é a questão, né, enfim, do limite do conservadorismo, enfim, de outros lugares que a gente, como sociedade, vive. E quem está escrevendo e fazendo arte, hoje em dia, vai sofrer e vai passar por isso. Mas a gente tem que saber que o livro, ele é, né, um objeto artístico, ele é um produto cultural. Então, ele vai provocar e ele vai desacomodar. E se ele não fizer isso, ele não está cumprindo seu papel. Então, isso vai acontecer. E se a literatura tiver que incomodar e desacomodar, que siga fazendo isso. Coisa boa te ouvir, porque eu fico me achando uma chata, assim, porque eu olho lista e essa lista me incomodou muito, e aí eu li muito sobre isso, a questão da Companhia das Letras, aí me remete a algo do tipo, o capitalismo sempre vence em algum lugar, e aí já me incomoda, mas enfim, vivemos numa sociedade capitalista, né? Mas aí eu fiquei menos crítica, porque os 3 primeiros são 3 autores negros, né? Que são livros geniais, enfim, o Defeito de Cor, para mim, não poderia sair em um lugar melhor, assim. Comentava hoje com as gurias sobre a questão da Portela também, que 2024 Lindo, trouxe um eu amei. enredo. E quando saiu o samba, em 2023, eu já estava debulhada em lágrimas. Que foi Inclusive, o enredo da Portela do próximo ano é incrível. Não sei se vocês já chegaram a ver. ver. É sobre cultura afro. Não, é cultura sobre o príncipe, afro-gaúcha, né? isso. É isso, O príncipe, sobre o príncipe custódio. custódio que trouxe o batuque para o Rio Grande do Pro Rio Grande do Sul. Sul. Legal. Trouxe uma outra lógica de batuque, que não é o batuque o candomblé, que é no Brasil inteiro. E aí vai falar desse Coisa mais linda, eles afro-gauchismo, estavam é lindo. aqui, eles Lindo, é incrível. Portela. A Portela. Vai falar sobre o bará, toda essa questão do batuque. Achei Sim. incrível. Não, é maravilhoso. incrível. Eles estavam... Eu sou bambista, né? E a Bambas é afilhada da Portela. Sim, eu sou amo o imperadores. carnaval. Tudo bem, não, Tudo né? bem, tudo bem. Só tem um problema no nosso amor, né? Ela é Bambas Certo, a gente tá bem. Mas eu pensando sobre isso, assim, eu comentava com as gurias a questão da venda do livro, Um Defeito de Cor, estourou porque saiu de uma bolha, né? Eu vi a entrevista da Ana Maria Gonçalves falando sobre isso. Ela falou, o livro chegou em outros lugares, saiu dessa questão da literatura intelectualizada, que tentam sempre colocar dentro dessa caixa, e estourou uma bolha que foi para a cultura popular, que é o carnaval, né? Que é a maior festa que a gente tem. E aí alguns pontos que me chamam muito a atenção, que eu acho que é importante que a gente diga, que o Defeito de Cor, ele esgotou durante o desfile, ele esgotou em todas as plataformas de venda. E das 3 semanas subsequentes ali, esgotou a edição, né? Se eu não me engano, foram 3 edições. Então, é uma coisa mais genial, assim, eu acho que é o grande casamento, assim, que é falar de literatura, esse lugar que poucas pessoas têm acesso, e aí trazer isso para um espetáculo, que é o carnaval, que todo mundo tem esse acesso, assim, de uma maneira geral. E ver que é algo que dá certo, né? Tipo, deu certo, assim, né? Fazer essa fusão, assim, pra mim foi sensacional. E Defeito de Cor, realmente, acho que todo brasileiro tem que ler, que é um romance histórico que fala sobre o Brasil. É incrível. Escrito por uma pessoa preta e falando a partir de uma mulher preta, enfim, saindo daquela lógica de quem escreve sobre a escravização, enfim, foram pessoas brancas e que se apaga muita coisa. Então, tudo ali é dito, é um livro difícil, porque a mim, pelo menos, gerou muitos gatilhos, mas mas ao mesmo tempo é um livro fluido, né? Ele é Consegue muito ler. fácil de ler. Muito fácil de ler. Na verdade, a narração, ela é tão poderosa e ela é tão, assim, incrível, que, na verdade, é o que o romance histórico faz de muito bem, que é colocar a gente nos lugares, né? Então, é quase como se estivesse vendo um filme. Tu não te prende, assim, tanto... Não é aquela prosa preocupada com estruturas, mas é, ao mesmo tempo, muito bem escrita, mas ela percorre os anos de vida dessa personagem, desde quando veio, né?
com a 18 a aos avó 80, e com a irmã, né, que falece, enfim, no navio. E até chegar aqui, enfim, e até depois o sucesso dessa mulher. E é muito legal porque fala de uma história de dor, mas fala de uma história de verdade no sentido de felicidade também. E de não prender só a questão É uma personagem muito real, né? muito real, e de não prender só a questão da escravização nessa coisa do sofrimento, Sim. essa questão, mas Exatamente. de ver esse prazer também dessas pessoas em cultuar os seus orixás, em viver com seus amores, sabe? Porque eram pessoas, não eram coisas, E de colocar não a eram mulher no lugar de objetos. guerreira, assim, pra mim, Isso. de quem tá à frente de uma luta, de uma E batalha. de uma que mulher é também Revolta dos que Marinheiros. reconhece que tem um corpo potente, sabe? Que se coloca num lugar. Então, não só essa coisa de um vitimismo, que muitas Sim. vezes as pessoas costumam dizer que existe, mas esse lugar de protagonista da própria Sim, história. exatamente. Isso é muito bonito. incrível. Eu ouvi É a ela coisa dizer mais que foi incrível. o 8º livro só publicado Por por uma mulher mulher. negra. E Já a pensou? primeiro foi a 8º? Úrsula, né? O primeiro foi Em o Úrsula, 2006, Maria Firmina. isso? Não, 2006. O livro dela, 2006. 2006, imagina o 8º livro É o publicado 8º. Mulher Negra. Eu tenho Absurdo, certeza que o né? ano Assim, ó, passado... Depois Absurdo, disso foram gente. mais 11. Não, mas eu tenho certeza que o ano passado, Mas com aí certeza, agora já- tiveram 8 livros Sim. publicados por Mulheres Negras. Então, olha que importante. Não, muito mais, também. é, Muito muito mais, mais. exato. Mas ela foi o 8º livro na história, né, do Brasil, assim, né? E aí ela contando a história de como ela, da escrita dela também Ela é não incrível, precisa né? escrever mais nada. Isso já é. Tá autorizado. Tá assim. bom. Tá E em ótimo. contraponto a essa lista da Folha, esse dia saiu também a lista dos 10 livros mais vendidos do Brasil, né? E o número 1 da lista é o Bob Good, de pintar. Que, inclusive, eu até pinto lá com as crianças, acho. Eu não tenho muita paciência, mas eu pinto. Que é um livro de pintar, né, para adulto. O segundo é Café com Deus Pai, daí tem Café com Jesus, tem Café com todo mundo. E também tem livro empresarial, autoajuda. De ficção tem um estrangeiro, né, um romance mais comercial, mas de resto todos são ou de autoajuda, ou religiosos, ou empresariais, ou de pintar. E o que tu acha, essas listas, o que elas dizem sobre o mercado literário brasileiro e como o público leitor pode descobrir obras contemporâneas fora desse circuito comercial? Na verdade, essa última pergunta ela é bem difícil, assim. Eu vou partir da reflexão que a questão, assim, o neoliberalismo, ele faz com que o sujeito pense que ele pode resolver os problemas que ele sofre. Então, por isso que a autoajuda é tão bem vendida. Porque, assim, tu tem problema, olha só, eu vou te ensinar a melhorar. Então, não é assim, mágica. Não é estar inserido num lugar, não é estar, assim, sofrendo por, enfim, os reflexos daquilo que a sociedade te impõe. Não, você pode melhorar o seu lugar. Então, é também pessoalizar isso. E por isso que a autoajuda cola tanto, que é essa questão de eu posso resolver os meus problemas. Então, assim, a Os gente coaches tem... também ajudam muito. Isso, né? enfim, Ajuda, partir contém ironia. dessa força, dessa energia única, né? E não como se a gente vivesse num sistema opressor, enfim, desigual para cada um de nós. Então, São acho as que mesmas isso... 24 E horas, outra né? coisa, exato. Todo mundo Qual frase tem você mais Enquanto odeia? você dorme, eles Isso. trabalham. Ai, gente, pelo Então, amor de assim, Deus, eu tenho mas a horror. questão do mercado, ela é muito poderosa. Porque o que acontece? Isso vende. E se isso vende, isso vai estar mais exposto para ser vendido. E quanto mais estiver exposto na livraria, mais vai ser consumido. E aí a gente entra num ciclo mercadológico que se retroalimenta, né? A gente precisa de muitas publicações porque as pessoas consomem muito esse tipo de publicação. E a outra questão infelizmente, a gente não tem uma escolarização que realmente ensine, né? Ou que fomente a leitura. A gente sabe que a gente vive numa sociedade em que muitos % da nossa população ainda são analfabetos funcionais. Então, não digo nem assim, que não vão conseguir ler um livro de literatura, mas que ressignificar um livro de literatura vai desacomodar essa pessoa de lugares que talvez ela não queira ser desacomodada. Então, ela quer uma leitura digestiva, na verdade. Não desperte gatilhos. Que não tire ela daquele lugar. Então, por isso que é tão, assim, essas leituras, elas colam tanto. Porque elas estão preocupadas em te remover dos problemas que a sociedade te impõe. E não te dá outras coisas para pensar. Entende? Então, acho que isso é uma boa questão, assim, a se pensar. E a questão que o universo ficcional, ele é muito difícil, na verdade, né? Ele é muito difícil tu abstrair se tu não é ensinado a fazer isso desde pequeno, ou se tu não vive em ambientes que te promovam, por exemplo, olhar para um quadro e tentar entender o que o artista está ressignificando ali. É muito complicado tu aprender a fazer isso sozinho.
Então, quem não foi estimulado a ser leitor, nem que seja de gibi da Turma da Mônica quando era pequeno, é muito difícil começar depois de um certo ponto. E, às vezes, as pessoas, elas são pessoas letradas, elas são escolarizadas, elas têm mestrado, elas têm doutorado, mas elas não conseguem, porque elas não foram, né, instrumentalizadas a isso. E a escola tem esse papel, não de escolarizar a literatura, porque a gente tem muito também, né? Movimento literário, qual veio primeiro? Linha do tempo. A escola ensina literatura como se fosse história, na verdade. Então, é a história da literatura que a gente tem na escola, não é a literatura. Muito difícil a gente ter escolas que promovam isso, e se tem, são as escolas de elite, né? Infelizmente, a gente tem poucas escolas, assim, que podem, por exemplo, ter um professor de literatura. Porque a gente sabe que até isso falta. Então, na verdade, é sintomático nesse sentido. Mas também pelo mercado, né? E aí, o que acontece? Eu tenho uma editora, eu quero vender livro. O meu objeto aqui é o livro. É o meu objeto de venda. É o negócio da É pessoa, o meu negócio. né? Claro. Então, isso dá dinheiro, eu vou fazer. Só que também eu tenho que investir no outro lado também, né? Então, assim, é um universo complicado que eu acho que Bobbie Goods também tem suas fases aí, vai passar em breve. Passar. E o Café com E é Deus legalzinho Pai. pintar. E é isso, mas é pintar pra não pensar no problema. Pintar pra não pensar. É Exato. pintar pra esquecer. A gente falava sobre isso, que, na verdade, a gente vive uma sociedade doente, assim, no sentido de muita ansiedade, de a coisa ser imediata, de ser pra ontem. E aí, tu chega em casa, tu quer dar uma relaxada. E aí, essa leitura vai te desacomodar, tu não vai ler seguir. Olhos d'Água, vai... Então, o que fazendo essa troca, o que é melhor? Eu pegar e me desacomodar com uma leitura ou lá Mas vai pintar, contra o que eles dizem, né? entendeu? Sai da sua zona de conforto. Não, tu tem que ficar na tua zona de conforto, Porque, na né? verdade, tu vê o sofrimento do outro é difícil, né? Hoje em dia, a gente não quer ver o sofrimento do outro. A gente acha que sofre bastante já. Então, a gente é muito autocentrado para se permitir entrar num universo E a literário. literatura é exatamente o contrário disso, né? Exatamente É o olhar isso. do outro, exatamente. Literatura contemporânea, o papel principal dela é furar a tua bolha. Então, assim, eu acho que a gente não pode pensar em universo ficcional na literatura contemporânea sem pensar nisso. Porque a gente tem essa profusão de diversidade, né? De autores que vêm de lugares diferentes e que trazem visões justamente para que a gente consiga entender, né, a existência do outro e ressignificar a nossa a partir disso. Bonito. Eu anotei aqui também, gurias, vocês estão falando dessa questão, a Carol trouxe a questão da escola e também vou falar um pouquinho sobre escola, mas Estou com 3 profs disso, aqui. Mas antes disso, eu pensei muito assim... o que ajuda, né? Falando de listas, ou o que pode ajudar, embora a gente tenha as críticas a listas, né? Tem toda essa questão. Embora, até acho que tem uma gama grande ali de quem escolheu, né? Acho que colocaram a lista primeira que tu fala, que a gente falou, né? E diferentes, né? Um é da universidade, o outro é, né, para ter essa mescla, e quais que foram mais mencionados. Mas pensando nisso, assim, hoje, assistindo alguns vídeos e alguns podcasts, eu... Tava observando ali agora, até na Bienal do Livro, que tem o TikTok tá patrocinando, né? E aí tem o BookTok, né? BookTok, isso. BookTok. Eu tenho É um influencer de livros, né? Não, e assim, eu também eu tenho um TikTok, porque minha filha instalou no meu e fez um perfil, mas eu não uso. Daí hoje eu gostei da desculpa. Aí, Não, eu não vejo novela, mas quando eu tô passando, minha avó tá vendo. Não, mas eu juro pra vocês que ainda não me parte. picou, assim, o TikTok. Mas hoje eu abri pra olhar, então, o que seria esse BookTok. E, gurias, eu vejo muito ali, eu uso Instagram e gosto da plataforma do YouTube também para acompanhar booktubers, enfim. E achei bem legal, e até, inclusive, todo episódio eu falo do Celton Mello, hoje falarei de novo. Ela é apaixonada pelo Eu sou Celton apaixonada. Mello. E ele fez, junto com o TikTok, ele tá em parceria com o TikTok, fazendo Não, se ele tá no TikTok, eu vou entrar no TikTok. fazendo a propaganda, digamos, da feira da Bienal. E aí ele... é bem legal, assim, ele mostra tem uma cena... acho que talvez vocês já tenham visto ali no Instagram, mas que ele tá terminando Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí ele vai andando pela casa e tem esses BookToks, que são essas pessoas famosas ali do TikTok, que falam sobre livros, falando sobre o livro, e ele vai indo, e aí a ideia é que no TikTok livros não terminam na última página. E aí tem vários vídeos sobre isso e tal, de que ali tu segue a discussão, né? Tu continua discutindo os livros dentro do TikTok, ou do YouTube também, do Instagram também. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, também da importância
Eu sei que não são tanto... o Brasil não tem tantos leitores. A gente sabe disso, até pela pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, né? Que saiu agora em 24. Mas eu acho que esses movimentos, embora a gente veja que é um pedacinho, eu acho muito bom que a gente tenha, né? Canais de discussão, pessoas que têm aquele Telegram, que daí fazem momentos de parada de leitura. Literatura, né? Eu fico pensando que isso... Fica nessa bolha intelectual também, né? eu gosto muito, assim, e aí pensando na escola, daí pensei no PNLD Literário, né, que é um dos programas, eu trabalho em escola pública, né, trabalho na educação pública, pensando em como que isso chega, né, como que esse aluno vai ter acesso à literatura nas bibliotecas da escola, mas também, assim, ter um livro por aluno. Hoje o PNLD já prevê que... Como é que é o nome? É PNLD Literário, que é o Programa Nacional do Livro Didático, só que literário. Então, isso já vem, né, de tanto e tanto tempo. Que é o programa que mais consome livro praticamente no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Exatamente. As editoras todas sonham em entrar no PNLD. Isso, porque daí o professor escolhe que livro ele quer. Então, por exemplo, eu teve um ano que o meu 7º ano eu queria que todos lessem o livro X. Aí eles vêm, tanto a caixa de livros diferentes um do outro, mas vem os 35 daquele que tu pediu, por exemplo. É muito legal. Para tu poder utilizar esse... passa por uma comissão, inteira, né? Enfim. Existe, Exato. E aí eu pensei muito nisso, assim, lembrei do texto do Antônio Cândido, né, do direito à literatura, né, da literatura como direito, assim, né, esse direito fundamental. Então, tu tem que ter acesso, né? Tu tem que ter, para esse teu desenvolvimento humano, né? Para esse enriquecer mesmo quem tu é na vida. Isso eu fiquei pensando dessa importância da literatura pra gente, mas que é vice-versa, né? Também a gente é importante, o leitor é importante pra literatura e a literatura é importante pra pessoa. E esse texto que é muito lindo, eu gosto do texto do Cândido, eu fiquei pensando nisso, assim, que ele fala que desenvolve em nós a cota de humanidade, né? Que ter acesso, é lindo isso, né? Lindo. Ter acesso aos livros e ler, ser um leitor. Então, eu acho legal que se tenha, por mais que a questão da lista, por exemplo, mas se alguém for procurar esses livros, né? A partir dos 25, eu vi várias pessoas ali, então agora eu já tenho os meus próximos livros, vou procurar esses que estão aqui. Então, que bom, se a gente puder. E é uma lista bem diversa, né? Isso que é importante. Eu achei legal, assim, acho que tem muitos que eu não li, então, dali daquela lista, eu li alguma quantidade, mas tem mais que eu não li do que eu li, então, vou procurar, assim, acho que é legal abrir para discussão, né? Tem o Sarau Elétrico também da semana anterior ou da outra, também foi sobre isso, eu fiquei assistindo, não podia ter lá, mas assisti de casa e vi o quanto é legal a gente ouvir também. Eu sou uma pessoa que eu faço listas, não de livros até, mas gosto de listas, mas eu fico pensando nisso, assim, que reverbera em outros a vontade de ler, que é um pouco, né, isso que a gente faz aqui nesse podcast também, né? Quando a gente vai listando o que a gente gosta mais. Então, vamos para os nossos quadros. Já estão famosos, só que não. O primeiro quadro, então, é qual foi aquele rolê aleatório que no meio tu pensou, putz, eu preferi estar lendo. Vou começar, Carol. Disney on Ice. Disney on Ice, já foi também, Ana? Já fui. Já foi? Já fui, levei Só perrengue. Já foi no Snowland? Nunca fui, me nego. Esse aí é um perrengão também, hein? Não, Disney on Ice, tu entra já dizendo não pra criança, tá? Ele quer isso, não, quer... Não. Balão, tudo. Ou tu vai pra dar tudo pra criança, ou tu não vai. Porque, assim, é muito complexo. É verdade. E é um perrengue, chove sempre no dia, arquibancada, se tu tentou economizar, é horrível, tu não consegue sair pra ir no banheiro. Então, Disney on Ice, pra mim, é uma coisa que eu não quero mais. Prefiro estar lendo. Preferia estar lendo. E tu, Tati? A minha história é... Eu não ando de Uber moto nunca. A gente gasta muito com Uber, né? Uber teria que nos patrocinar, Uber nos né? patrocina. Eu não ando de Uber... Só que daí eu tava num dia em Porto Alegre e... Enfim, Porto Alegre pra Canoas não é longe, né? E não aceitava nenhum carro e tal. Acionei o Uber Moto. Daí veio uma mensagem, assim... Uber Moto até Canoas, sei lá, R$5,99. Eu falei, isso é um sinal, vou chamar. Como é que é? R$5,99 Uber Coragem. Moto. Tipo... Tava chovendo? Não. Tava uma Como promoção, se porque eu uso muito, talvez, o aplicativo não sei. Tava chovendo, Tinha uma promoção. sai caro.
Aí vinha o cara, chegou, menino muito querido e tal, não sei o que, capacete, já conversando, já. Eu falei, olha só, eu gosto muito de moto, fazendo parênteses, tentei por 6 vezes tirar carteira, não consegui ainda. A moto não gosta de ti, Mas então. eu não vou desistir, né? Porque eu não desisto e vou conseguir ainda tirar. Por várias questões não consegui tirar ainda, mas sempre acontece alguma coisa ali. Enfim, eu já concluí todo o trajeto e deixei derrubar quando desliguei a moto, deixei derrubar a moto. Então, né, Apenas enfim, deixou uma hora vai rolar. E aí, ele muito querido, eu falando com ele sobre isso. Eu gosto muito de moto. Não consegui ainda tirar carteira, tá? Nos planos. E ele assim, nossa, que legal, eu também não tirei a carteira. Sensacional. Também é meu sonho. E ficou aquele silêncio ensurdecedor, assim. E aí, eu fiquei essa pessoa assim, será que eu peço pra ele me deixar aqui mesmo? Tipo, O que tu fez? E aí, ele assim, moça, desculpa, é que eu me senti muito confortável em te falar isso. Isso é porta dos fundos. Isso é porta do sul. Se Vamos sinta vender menos esse sketch. confortável, moça, pelo amor de Deus. Gente, muito... E daí fui pra casa, tudo tu certo. foi? Fui, né? Tô aqui viva, tá tudo certo. Meu Deus. Segui, tá, né? essa tua é imbatível. Muito bom. Muito bom, muito bom. E o teu quadro, Ana? Qual foi o teu rolê? Olha, hoje a minha história não é tão bizarra como das outras últimas, né? Mas hoje é mais tranquila, mas o momento que eu preferi estar lendo esse ano foi na viagem de carnaval, que eu fui até a praia. E eu resolvi que eu disse, vou sozinha, vou de carro, enfim, aqui no nosso litoral, aqui do litoral norte. E aí, eu decidi que eu não ia deixar meus bichinhos sozinhos muitos dias, e aí eu tenho uma pessoa que ia cuidar, mas eu não queria deixar muito tempo. Todo mundo disse, vamos em tal dia, sei lá, carnaval era sexta, eu tava de férias, eu poderia ir uns dias antes, eu disse, não vou deixar os bichos sozinhos. E eu fui... Um gatinho e um cachorro, né? Isso, a Capitu e a Luna, não ia deixar as duas. Aí, eu resolvi ir vou no sábado de manhã. E daí todo mundo disse, tu vai pegar trânsito, não vai dar certo, né? E eu disse, não, mas não vai tá bem tranquilo. E aí eu fui olhando antes, como a gente faz, né? Dar aquela espiadinha no Waze ali pra ver quanto tempo. Tava dando 2 horas de viagem, eu pensei, pro carnaval tá ótimo. Só que a gente também tem aquela coisinha do Waze que quando a gente entra, ele vai piorando, né? E sempre vai piorando. De casa é sempre menos. Gurias, eu fiquei 5 horas e meia na estrada. E aí eu ia dirigindo e pensando, por que, Deus, eu não vim quando as pessoas me mandaram? Por que eu, então, não deixei essa moça cuidar do bicho mais um dia? Sei lá, eu fui pensando que eu ia deixar uma pessoa cuidando. E aí eu fui no caminho e eu resolvi que eu não só preferia estar lendo, que o trânsito estava completamente parado, que eu comecei... Começou a ler. Exatamente, eu não estava lendo, mas eu comecei a ver um curso da Casa do Saber. E aí, comecei a fazer anotações do lado aqui, ó. Porque eu pensei assim, Você pode escutar o nosso podcast, né? É verdade. Porque eu pensei assim, eu preferia estar lendo e queria estar lendo. Mas aí eu disse, não, então eu vou ficar escutando aqui, né? E mas porque realmente estava parado, não estava dirigindo. Ele estava parado no trânsito. E fiquei 5 horas e meia ali. Mas é uma ótima oportunidade para ficar ouvindo podcast. Mas sabe, tem muita gente que nos escuta no carro, né? Muita gente fala que é no caminho. Os meus colegas de trabalho dizem, eu tava te escutando agora no carro e tal. Coisa boa. E tem uma colega minha que diz, eu gosto de te ver na TV. Gosto de ver que fica na TV que nem essa, assim, grande. Daí eu disse, que legal, como eu me senti fina quando ela mandou a foto da TV. Parecia que eu tava na novela, num filme. O meu rolê aleatório também é de viagem. Eu tenho gêmeos, né? Já falei aqui no programa, mas a Carol não falei. Eles têm 9 anos, mas era um ano novo também. Também saímos na hora errada, tudo errada. E aí as crianças tinham é de família. 1 ano e meio, mais ou menos, eles tinham. E aí, só que algumas coisas iam acomodado no nosso carro que eu tava com as crianças, e outras do meu pai. E, sem querer, a mala das fraldas, dos lenços, tudo, tava no carro do meu pai. O que aconteceu? O meu filho de 1 ano e meio teve uma diarreia no meio, separado, lá em Laguna, sei lá onde é que era. E não tinha uma fralda, não tinha nada, assim, ó. Então, assim, ó, o carro ficou um horror. Aí a gente parou num banheiro do posto, assim, que não tinha nada, não tinha papel, não tinha lenço. Um cheiro delicioso. Um cheiro horroroso. Uma alegria. E aí a outra pequena chorava, dizia que tava um fedor do carro. E eu tinha vontade de chorar junto. Daí a gente chegou lá na praia, ai, que bom, todo mundo chegou, não sei o quê. Aí na volta, agora sim, agora fralda, tudo. Perfeito, não tem como dar errado. A gente andou um pouco, aí a minha filha vomitou todo o carro.
Ai, que azar, hein? E daí eu, meu Deus, por quê? Que eu fui pensando, não, ficar assim em Porto Alegre, de boa, quietinha, lendo meu livrinho. Então, assim, ó, se eu tivesse filho, eu não viajaria mais para Santa Catarina no ano, não. E os gêmeos deram sinal, né? Porque um foi na ida e outro na volta. Sabe que eles têm essa coisa da dupla, né? Tu deveria ter te preparado. Exatamente. O próximo quadro é nessa semana eu fui um personagem, um escritor. Essa semana, mais do que qualquer outra, eu fui Carolina Panta. É incrível, porque essa semana realmente esse nome da capa do livro, foi muito importante, porque eu vi ele impresso em muitos lugares. Que lindo. E eu pensei muito, assim, antes de falar nisso, mas eu acho que essa semana eu vivi o meu sonho. Porque eu sempre dizia que o meu sonho era ganhar um Açorianos. Aí agora as minhas amigas dizem, precisamos de um jabuti. Muito É bom. chique, mas essa semana eu fui Carolina Panta, a escritora. Que lindo. Que legal. Muito Adorei, orgulho, adorei. muito orgulho. Muito lindo. E tu, Tati? A gente falou do Defeito de Cor, eu vou falar da Kendé, então. Foram semanas de muitas conquistas eu tive nessas últimas semanas, mas também uma semana que eu sofri muito, porque para eu atingir esse lugar de ter uma conquista, enfim, dessas minhas conquistas, foi muito sofrido, assim. Então, eu não gosto de romantizar meu sofrimento, nem de me colocar nesse lugar de vitimização. Mas aí está muito relacionado também a questões raciais, então eu trouxe a Kendé, porque é uma personagem muito real, que a gente estava falando, né? Ela entende muito cedo como seu corpo é politizado, é violentado, é silenciado, mas, no entanto, ela reivindica o seu espaço de poder, assim, e de memória, e reescreve a sua história. E, então, uma das coisas mais impactantes para mim é como ela não abre mão da sua identidade também, apesar de, em dado momento, ela ser a Luísa Maim, mas ela é porque ela decidiu ser, não porque ela foi batizada para ser. Então, muito embora depois ela se utilize desse nome, assim, mas foi uma escolha estratégica dela, assim. Então, eu vivo muito nesse lugar estratégico o tempo inteiro, assim. Então, para mim, essa semana, com muita ousadia, me coloquei no lugar de Kendé, que é a personagem principal do livro Um Defeito de Cor. Que lindo. Tu, Ana? Eu anotei aqui de um memezinho que eu botei essa semana, eu tô meio Drummond, com o sentimento do mundo nos ombros, cheio de pedra no caminho e perguntando pra mim mesmo, e agora, José? Eu anotei e disse, esse tá bem essa semana. Tá autoexplicativo. Quem nunca? Quem nunca esteve, agora, né? E agora, José? O meu é a Clarice Lispector, ela mesma, em um livro, dá uma entrevista que ela dá como é que é o nome? A Mariana Colasanti e o Romão. Marina. A Marina, isso, Colasanti. E daí ela tá no meio da entrevista e ela fala assim, o que eu tava falando? Eu não sei, é muito pensamento que vem. Eu já fui no médico e perguntei se era normal ter tanto pensamento, tanta coisa na cabeça. E eles disseram que é normal. E eu me senti muito ela, porque essa semana, olha, parecia assim o trânsito da Índia da minha cabeça, assim, um monte de coisas sem sinaleira. Então, tava muito Clarice. Não no talento, né? Mas na loucura, no caso. Quem fala isso também é a Maria Ribeiro. Maria Ribeiro fala que ela tem... Que a cabeça dela nunca para, não, assim, é um cruzamento sem semáforo. Isso, eu acho começa a muito... atropelar Ela tem uma as frase ideias. melhor que eu não consigo lembrar, mas eu sei que ela fala isso também, da cabeça que não para. E ela foi até procurar um médico. E qual o crush literário de vocês, Carol? Eu tenho um crush literário que, inclusive, me fez seguir faculdade de letras, que é o Floriano, do Tempo e o Vento. Gente, eu chorei quando o livro acabou e eu perdi aquele homem na minha vida. Olha, a gente cruza os crushes, porque eu contei no primeiro que o meu é o Capitão Rodrigo. Não, mas é que eu É que tu gostava gosta do mais do Floriano, porque ele era mais moderno, né? O Capitão era meio brutamontes demais pra mim. Então, meu crush, assim, que mudou a minha vida, na verdade. Eu amava tanto aquela obra que eu pensei, eu preciso estudar mais sobre isso. Então, O Tempo e o Vento abriu um caminho muito grande, assim, na minha vida. E, Floriano, te amo, te amarei pra sempre. Não tenho Floriano tatuado, mas tenho Tempo e Vento, então já é bastante coisa. Ai, depois eu queria ver essas Pro tatuagens. próximo quadro adoro. é o continente, tá? Mas não vou dar spoiler já dando. Tati. Meu crush literário, eu vou falar da GH, porque, enfim, eu me afundei em Paixão Segundo GH das últimas semanas.
E aí a cabeça dela, disso que tu falou agora, a Meu cabeça Deus dela é do uma céu. loucura filosófica de vida, de existencialismo. Eu sempre falo pra ler Clarice, tu tem que estar bem da Eu cabeça. não tava bem da cabeça, acho que não foi um aí momento bom. só afunda, só afunda. Ah, mas enfim, eu fiquei apaixonada por ela, vou ficar por algumas semanas ainda. Não, e não sai, né? Não. A Clarice. Reverbera. É. Eu Negócio também escolhi impressionante. Clarice, eu escolhi... Gente, a gente tá- não combinou, hoje a gente né? Clarice. Eu escolhi o Ulisses, que é um boy palestrinha, né? Assim, lá da aprendizagem, um livro dos prazeres. Mas se tu gosta do É. Capitão Rodrigo, tu gosta, né? De Pois boy palestrinha, né, amiga? Daí eu pensei assim, ele me irrita em vários momentos, sim. Mas também ele tem umas coisas assim que, né, são cativantes. Então, quem nunca se apaixonou por um boy palestrinha na vida, né? É verdade. Que atira a primeira pedra. O quadro tem que ser quem nunca. Quem nunca, exatamente. O meu crush literário é que tava de aniversário. Não liguei pra dar os parabéns no Chico Buarque. Ai, ontem, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Esse é meu crush musical, literário, pra sempre. Eu tenho um Chico também aqui. Olha na ali, lista. olha. Não, ele é muito crush. Ele é assim... Agora a gente falou do Anos de Chumbo. Esse livro também adoro. eu fiquei com ele na cabeça Aliás, a gente tem vários dele meses, aqui assim. hoje. Tem vários dele aqui Hoje. hoje. Derramado. Aliás, Mulher os dois, Peste. né, foram Os pra- dois estão estão na na lista. lista. É só o Chico e a Conceição Evaristo que Tem estão... dois, tem é. dois Tem na dois. lista, né? Olha, vai me Chico postar. realmente É é maravilhoso. meu crush para sempre. De todas nós. De todos É nós. verdade. Ah, eu tenho o Roda Viva, né? Eu já falei pra vocês, a gente tem que ir num show do Roda Viva. É verdade, é verdade. E semana passada a gente também... Semana passada não, porque foi na outra semana a gravação do outro encontro. Clara. Também falamos do Chico a gente e sempre fala no colocamos Chico. o nosso perfil ainda Nossa, lá. que esse podcast é Celton Celton Mello e Chico Buarque. São os crushes, vai ser sempre esses Ele dois. sempre aparece. E o último quadro é um livro para ler antes de morrer. Eu vou começar porque eu já falei antes, que é O Continente, do Érico Veríssimo, porque também é a mesma coisa, assim, acho que tem que ler na vida, porque é muito bonito. Tem os três, né, da trilogia, mas O Continente especificamente, assim, é lindo, tem que ler uma vez, não pode passar por essa vida sem conhecer a Ana Terra, a Bibiana, o Capitão Rodrigo, todo mundo, não tem como. Esse Tu, livro é Carol? demais. Eu concordo contigo, era o que eu ia dizer, É mas mesmo? agora eu pensei no filho do Tempo e o Vento, que é Os 100 Anos de Solidão. Ah! Que, na verdade, o Garcia Marques disse que o Érico Veríssimo foi a inspiração para ele escrever 100 Anos de Solidão. Então, eu acho que, para mim, ainda tem essa camada do insólito, do irreal, que me conquista muito, assim, que eu tenho feito muito na minha literatura. Então, eu diria, né, Macondo e seus mistérios, 100 Anos de Solidão. Vou te dizer, a Ana Eu indicou indiquei 100 na semana- anos, na outra foi da semana, Ana, que é 100 anos. apaixonada. Eu sou apaixonada. Vocês viram a série, né? Eu vi, Sim, mas eu sabe vi. que eu fiquei tão na expectativa daquela série que eu, em determinados momentos, eu parava e dizia, tá, eu preciso entender que é outra coisa e não é aquilo que a gente estava na tem que minha ir zerado, cabeça, né? entende? É É que é pra bem cinema, fiel, né, a gente tem que... É bem fiel, bem mas eu digo, a fiel. gente tem que ir um pouco zerado, né? Porque é outra... Não esperar É fidelidade, outra arte, né? É outra linguagem. É porque, na verdade, a leitura, ela é sempre muito particular. Então, os universos construídos são a partir daquele lugar do ficcional do escritor, mas também do nosso lugar, né? Das nossas experiências. Então, quando tu cria uma expectativa, é difícil, né? A frustração pode ser alta. Que tu imagina... Como eu amo muito essa obra, e já tinha lido 2 vezes ou 3, acho que 2 que eu tenho, assim, bem mais recentes. A última foi em 2022 ou 2021, na pandemia. E daí, ele capítulo por capítulo, foi bem legal, junto com um grupo, né? Acho que isso é bem bacana também. Mas aí eu acho que eu não estava esperando tanto, porque eu pensava assim, mas é que nem sempre o filme, série vai ser a mesma coisa. E aí eu me surpreendi, assim, que eu achei realmente muito bem feito. Eu achei assim. bom também. Mas, Muito claro, bonito. nada vai ser igual à nossa imaginação. Não tem como, Com né? certeza. Mas tem alguns que são muito parecidos. Semana passada a gente falou do Lavoura Arcaica. Ai, eu Que amo Lavoura o Arcaica. filme é muito, inclusive... Ou tem o Celton Mello. Lavoura Arcaica é um dos meus livros favoritos, É, em meu toda a também. vida. Dela Meu também. Ai, Vocês olha, duas legal. bem E coleguinhas. a gente é Bem filhas da URGS, né? A gente descobriu antes de começar que a gente se formou, tipo, Foram um colegas. semestre uma antes da outra, assim. Então, a gente... Bem provável que a gente se cruzou lá no certeza. campus. E tu, Tati? É sempre o mesmo. E Eu, tu, tá? Uma cacofonia. enfim, já falei também que é o livro da minha vida, que eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maia. Eu falo Maya Angelou, né? Acho que é Eu já li Angelou, né? umas 5, 6 vezes, e é uma autobiografia dela, que ela publicou em 1969, que relata a história de uma menina negra crescendo no sul dos Estados Unidos durante o período de segregação. Então, diante de um cenário devastador de violência racial, ela encontra sua força e vai reconstruindo sua autoestima, assim.
e vai reencontrando a própria voz, assim, é incrível, é um livro da minha vida, assim. Eu amo esse livro. Que Eu amo lindo. esse livro. Eu pensei em várias coisas, assim, mas aí eu resolvi escolher, como a gente falou sobre o século XXI, eu pensei em escolher um livro de agora e, né, desse século que eu tenha gostado muito, que acho que a gente não pode passar da vida sem ler. Eu não achei ele lá em casa, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Eu tenho, Walter mas não é da Ugumãe. Ana, juro por Deus. Eu adoro essa história, eu acho amo. muito bem escrito. E eu até estava pensando que, como eu estava relendo Leite Que é Walter Derramado... Ugumãe. o Walter Ugumãe. Tem coisas parecidas. Eu tava relendo Leite Derramado essa semana e pensando nisso, assim, o fim da vida, né? E eu acho incrível. Máquina de Fazer Espanhóis é um dos livros que Meus me livros marcou favoritos da de vida. fazer ficha de leitura depois, assim, por gostar tanto e não querer perder o que eu tinha lido, assim. Né? Porque eu sou uma pessoa que daqui a pouco dá um tempo e eu tenho que ler de novo, porque eu esqueço algumas partes. E esse livro, assim, é um que eu busquei muito manter ele vivo, assim, em mim. E aí, quando eu tava relendo Leite Derramado, eu achei parecido algumas coisas, assim, daquela pessoa que tá ali naquele final. Claro que o Leite Derramado tem aquelas outras coisas também, né? Que é alguém que... Eu não li de Leite Ele é Derramado. aquele Desculpa, Chico. que ele tá já com 99, né? Que daí ele tem esse tempo que ele tá no hospital, ele vai falando com as enfermeiras, mas a gente vê que ele tem um interlocutor. E ele vai dizendo, assim, que a família dele eram muito importantes, que o vô dele era isso, o bisavô, só que, na verdade, ele tá deitado numa cama de hospital no SUS. E, tipo, não tem... Ele continua num passado de glórias em que ele não consegue se enxergar, assim. Mas e tem gente assim, né? Sim. Tem gente que passa o resto da vida dizendo que o trisavô era... não É sei muito o quê. comum, na verdade. É, né? bem comum. As pessoas que tiveram a sua grande glória no passado não conseguiriam sair desse lugar, né? Gente, então, infelizmente, nosso papo está chegando ao lei do fim. Jô Soares. A gente vai encerrando mais um episódio do Preferi Estar Lendo, com a alegria de ter recebido a Carolina Panta, premiadíssima. Totalmente premiada pelo Prêmio Açoriano de Literatura, para essa conversa sobre os caminhos e as vozes de literatura brasileira. Então, a gente recebeu a Carol. Se você curtiu o papo, aproveita para seguir a gente no Instagram, @preferistarlendo_podcast, onde sempre tem conteúdo extra e novinhos dos próximos episódios. Muito obrigada aos nossos parceiros da RF Mídia, o Alexandre Pereira, que fez nossa imagem visual, e ao nosso patrocinador, o Grupo DMC, que é referência em estratégias para redução de carga tributária com segurança e inteligência. Se tu é empresário e busca soluções para pagar menos impostos de forma legal, fale com quem é especialista. Siga no Instagram, @dmcrecupera, ou acesse www.dmcrecupera.com.br e conheça os serviços que podem transformar a sua saúde financeira da sua empresa. Até a próxima leitura. Obrigada mil vezes, Carol. Carol. Maravilhosa. Amei te ter aqui. Ai, gurias, Foi eu amei demais. demais. Muito obrigada. Me senti em casa. Ai, que bom. Parece que tô falando com as minhas amigas de muito tempo, assim, isso coisa é boa. muito bom. Como é bom isso, assim, a gente entrar em sintonia com as pessoas e muito fácil falando de literatura, né? Coisa É boa. verdade. Nos Obrigada. vemos no carnaval ano que vem. Sim, podia ser, né? Ia ser um sucesso. Obrigada, Carol. Muito obrigada, eu adorei. Obrigada, guris. Thank you.